A Caminhos da Luz, a história da civilização à luz do Espiritismo. Um livro da editora FEB de autoria de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 20. Renascença do mundo. Movimentos regeneradores. É importante nós vermos que aqui Emmanuel vai trazer a noção daquilo que a espiritualidade superior via e que é diferente daquilo que nós vemos. Porque muitas das vezes, ao fazermos um raio-x do povoamento dos primeiros colonizadores, das primeiras pessoas que vieram para colonizar as Américas e as ações que eles tomaram ou que eles enfrentaram, a gente tem uma ideia sobre a nossa concepção. Sobre a concepção dos espíritos superiores, tem uma outra conotação, que vai ficar mais claro em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas aqui o Emmanuel vai trazer para a gente uma ideia básica, para que a gente possa, então, começar a entender e a caminhar dentro dos princípios que nos é mostrado. Nos labores do século XV, quando a Idade Medieval estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Então, nas proximidades do planeta, grandes assembleias espirituais dá a entender que está fora do aspecto da estratosfera. Está fora da atmosfera da Terra, estão acima. Nessas reuniões, nessas assembleias, espíritos superiores se organizam, veem o que está acontecendo na Terra e tomam deliberações. Fatores como esse acontecem todas as vezes que a Terra está para passar por grandes transformações. E nós temos que olhar e observar esses fatos que Emmanuel aqui nos relata, com uma visão mais transcendente. Não podemos ser complacente porque eu gosto de fulano, gosto da ideia tal, gosto da ideia X, Y. Não. Nós temos que ver com frieza para que a gente possa aprender. Se a gente faz análise tendenciosa, não é assim porque tem que ser assim, a gente está deixando as coisas fluírem para um caminho, às vezes, que contradiz tudo aquilo que o Cristo quer de cada um de nós. Vamos ver, então, o que Emmanuel tem para trazer para a gente. Então, esse grupo de espíritos se reúne e vê as determinações do Cristo para como vai ser preparado, como que vai ser estruturado a nova fase evolutiva da Terra. Todo esse esforço de regeneração efetuava-se sob o seu olhar misericordioso e compassivo, derramando sua luz em todos os corações. Jesus, em momento algum, nos deixa desamparado. Lança teu olhar de amor, de misericórdia, derramando a sua luz em todos os corações, é claro. Mas aqueles mais compassivos, mais devotados ao amor, recebiam, logicamente, um maior quinhão de luz, porque nós captamos esse alimento divino por sintonia, por compatibilidade fluídica. Mensageiros devotados reencarnam no orbe para desempenho de missões carinhosas e redentoras, dentro daquela época. Na Península Ibérica, sob a orientação da personalidade de Henrique de Sagres, incumbido de grandes e proveitosas realizações, fundam-se escolas de navegadores que se fazem ao grande oceano, em busca de terras desconhecidas. Numerosos precursores da reforma surgem por toda parte, combatendo os abusos de natureza religiosa. E aqui nós vamos ver, então, começar o movimento protestante, que a gente pretende fazer um estudo sobre ele, do ponto de vista espírita, conforme está aqui, que a espiritualidade nos ajuda a montar os dados para que a gente possa fazer esse estudo. E o movimento protestante da reforma da igreja começa com John Wycliffe. Ele escreve um livro, começa a fazer a divulgação das suas ideias entre várias regiões da Europa, e ele encontra então um terreno fértil no coração de John Wycliffe. John Wycliffe é o mesmo Cornélios, o centurião que viu Jesus, está lá no livro que tem esse nome. É o mesmo Amenófis IV, que está no livro O Faraó Ameneftá. E, como tudo indica, é o mesmo Aristóteles, que ninguém diz que mas fica subentendido pelo contexto da situação, que é o mesmo espírito. E mais tarde, então, ele vai vir ser Kardec. Então, é importante nós entendermos que Ian Hus, uma das encarnações de Kardec,
ele é o pilar fundador do protestantismo, o marco para começar os movimentos protestantes na Europa. Depois ele vem, cria o protestantismo. Então não tem motivo para os protestantes que gostam de se intitular evangélico criticar ou jogar pedra na doutrina espírita, que eles devem agradecer que esse mesmo missionário trabalhou para ajudar a criar a reforma protestante, e depois ele vem trazer uma upgrade na mentalidade cristã. Ele é uma revisão e aprimoramento do entendimento cristão, né, com o Espiritismo. O Espiritismo não faz nada além de aprimorar o nosso entendimento sobre o cristianismo, sobre a história da humanidade, quantas coisas maravilhosas nós temos aqui. Então, esses numerosos espíritos missionários do bem reencarnam para promover o impulso do crescimento da civilização naquele momento. Lembre-se que todos os impulsos de desenvolvimento da inteligência, do entendimento e do aperfeiçoamento tecnológico da Terra são inteligências extraterrenas. São aqueles chamados exlados ou degradados, que vêm fazer o impulso. Antigos mestres de Atenas reencarnaram na Itália, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. A Inglaterra e a França preparam-se para a grande missão democrática que o Cristo lhes conferia. Então as duas ali eram um contrapeso de forças. A Inglaterra mais racional, mais bélica, e a França mais intelectualizada, mais filosófica. Portanto, a história das colonizações, a Inglaterra acaba tendo uma certa vantagem sobre a França. Embora Portugal e Espanha colonizam a maior parte dos territórios, principalmente, praticamente, todas as Américas, América Central e do Sul, e bem a boa parte da América do Norte, que depois os norte-americanos tomam uma parte lá do México, fica então com a Espanha e com Portugal. Então, praticamente, a Espanha e Portugal dividiram ao meio, que o Brasil, lógico, ele não é a metade das Américas, mas ele ocupa uma grande porção, praticamente a metade. Tem as Guianas ali em cima, que tem um pedaço inglês, um pedaço holandês, um pedaço francês, e as ilhas do Caribe, que é dividida entre vários países europeus, principalmente Inglaterra, França e Holanda. Então, vem ali uma colonização, mas isso será assunto mais lá para frente, mas acaba que aqui a gente tem que fazer esse adendo para entender a função da Inglaterra e França, que elas agiam como poderes moderadores e sobre vários aspectos ou várias ações, eles eram direcionados para funções mais específicas na área de estruturação política dentro da Europa e também depois fora da Europa. Mais para frente terá capítulos mais à parte para os dois. Jesus dirige essa renascença de todas as atividades humanas, definindo a posição dos vários países europeus e investindo cada qual com determinada responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta. Cada um daqueles países europeus, então, tem uma função, uma responsabilidade na estrutura evolutiva do planeta e que muitos deles não cumpriram essa missão. A parte pior da história é essa. Recebiam a incumbência e aquelas pessoas reencarnadas dentro daquele país, com funções diretivas, com funções modernizadoras, missões maravilhosas, se perdiam no meio do caminho por vaidade, por prepotência, por arrogância, por certas tendências do passado, que não cabe nós fazermos o julgamento. Eles têm que passar depois pelas encarnações reparadoras. Conforme a gente já disse anteriormente, dentro do processo reencarnatório, muitas das vezes nós mesmos somos aqueles que vivenciamos e vivemos em épocas passadas, tomando atitudes e padrões totalmente incompatíveis com a nossa necessidade evolutiva. Para facilitar a obra extraordinária dessa imensa tarefa de renovação, os auxiliares do Divino Mestre conseguem ambientar na Europa antigas invenções e utilidades do Oriente, como a bússola para as experiências marítimas e o papel para a divulgação do pensamento. Os orientais, precisamente a China, tinha criado a bússola e criado o papel, e os europeus começam a utilizar do papel e da bússola para fins expansionistas
para fazer suas navegações, não tem nada de errado até aí, mas tem algumas coisas que depois eles abusaram do poder que tinham. Bom, então, reencarnam na Europa grupos de espíritos com um compromisso, com a responsabilidade de impulsionar o progresso na Europa e fazer reajustes dentro daquilo que já existia. Missão da América. A América aqui, no caso, seria a missão das Américas, né? América Norte, Central e Sul. O Cristo localiza, então, na América as suas fecundas esperanças. O século XVI alvorece com a descoberta do novo continente, sem que os europeus, de modo geral, compreendessem na época a importância de semelhante acontecimento. As riquezas fabulosas da Índia deslumbram o espírito aventureiro daquele tempo, e as testas coroadas do velho mundo não entenderam a significação moral do continente americano. Eles pensavam que iriam para navegar até a Índia, já que tinha guerra com os mouros no Mediterrâneo, ficava difícil fazer as travessias que normalmente eram feitas ali pela Síria, Jordânia, Iraque, Kuwait, entre o Golfo Pérsico e Israel, aquele pedaço ali de terra, onde eles faziam a travessia em grandes caravanas para o grande comércio. Devido à guerra com os mouros, tiveram que buscar outro caminho. Outros vinham pelo Mar Vermelho, atravessavam ali, onde hoje tem o Canal do Suez, na época tinha que atravessar em caravanas. As cargas vinham em navios e tinha os caravaneiros que compravam no navio indiano do outro lado e vendia para os europeus do lado de cá. Tudo era comércio, tudo gerava riqueza, trazia ali os confortos e desconfortos, mas a guerra cria um problema que eles têm que contornar o continente. O mar, navegar no Oceano Atlântico não era nada agradável, porque exigia embarcações mais fortes, melhores técnicas, e eles não tinham todas essas técnicas naquele momento, então tem que aperfeiçoar. Vejamos. E quando descobrem, então, o continente americano, eles não entendem a significação moral. O que significava para eles a responsabilidade sobre esse continente. Que se eles tivessem agido com mais respeito, logicamente, pelo ser humano, logicamente seria tudo muito diferente. Mas não dava para exigir muito daqueles espíritos viciados em ações nefastas de achar que tinha que tomar do vizinho para se locupetarem, para se enriquecerem, para ter algo mais. Porque era assim que eles faziam. Criavam guerras para pilhar um vencido. Os operários de Jesus, porém, abstraídos da crítica ou do aplauso do mundo, cumprem os seus grandes deveres no âmbito das novas terras. Sob determinação superior, organizam as linhas evolutivas das nacionalidades que aí teriam de florescer no porvir. Aí, gente, nós temos que ver o seguinte: eles eram belicosos. A maioria dos índios que estavam nas Américas eram muito pacíficos. Tem uma teoria que eles comercializavam com os chineses pelo Pacífico e os chineses agiam com jeito chinês. Tranquilos, comercializavam, trocavam lá suas mercadorias, influenciações culturais, mas nada de querer dominar, pilhar o outro. Mas os europeus... Vamos ver. Embora não tenha uma narrativa oficial dizendo que os chineses comercializavam com os ameríndios. Existem narrativas extraoficiais que existem evidências de que havia esse comércio. E se tiver um documento que comprove, certamente não aparecerá tão cedo para nós. Neste campo de lutas novas e regeneradoras, todos os espíritos de boa vontade poderiam trabalhar pelo advento da paz e da fraternidade do futuro humano, e foi por isso que, laborando para os séculos por vindouros, definiram o papel de cada região do continente. E a gente vai entender de novo a visão nossa e a visão da espiritualidade. Para cumprir determinadas funções, tem que passar por determinadas situações. Então, cada povo tem a sua história, tem o seu histórico para o contexto daquilo que ele tem que passar. Quando você extrapola os caminhos do que é permitido, vem as consequências chamado karma, e em um dado momento, Deus coloca o dedinho no botão vermelho dele, que não é o botão atômico, certo? E acontece uma série de transformações, conforme nós estamos vendo,
Durante todo o estudo que nós estamos vendo, o que a gente vê? Jesus e todos os seus prepostos organizavam e os homens reencarnavam, os espíritos bons reencarnavam, se mancomunavam com os maus, tomavam atitudes degradantes e depois começaram a pagar as dívidas. Reencarnar em situações difíceis, ver os seus impérios sendo ruídos, sendo destruídos, passar então por uma série de dificuldades, uma série de miscigenações que nem sempre foram boas para a sua ética e sua cultura que seria dominante. E a partir do momento que começa a entrar ódio, torturas, começa a entrar também a perversidade sexual, a promiscuidade, e vai criando condições daquele império cair. Vejamos. Localizando o cérebro da nova civilização no ponto onde hoje se alinham os Estados Unidos da América do Norte, e no seu coração, nas extensões da terra farta e acolhedora onde floresce o Brasil, na América do Sul. Os primeiros guardavam os poderes materiais, os segundos detêm as primícias dos poderes espirituais destinadas à civilização planetária do futuro. Aí veja bem, onde hoje é os Estados Unidos, tinha então o compromisso de guardar os poderes materiais, o desenvolvimento tecnológico, a moderação do poder no mundo, era a função deles. Só que a partir de determinados momentos, começa a ter extrapolação. Aí nós temos que voltar lá no capítulo da China milenária, que é o momento em que a China vai crescer e vai pacientemente e pacificamente colocando as suas ideias e suas ações. Por serem pacíficos, ordeiros, extremamente concentrados e trabalhadores, eles vão trazer para o mundo, numa determinada época, uma ideia diferente, um conceito diferente de vida, suplantando então vigente. Por quê? Falta de prudência, falta de gerência, o que nós não conseguimos trabalhar no Ocidente, todos nós não conseguimos, não vamos botar culpa em A e B e C, os orientais foram pacientemente enfrentando as adversidades, enfrentando as dificuldades e construindo as bases para a civilização do futuro, conforme estamos vendo a olhos vistos o crescimento dos países orientais. E eles não têm a ideia de dominação, não têm a ideia de impor as suas ideias, suas vontades. Eles vão se organizando, se unindo, criando mecanismos comuns de ação para que, no geral, as coisas aconteçam para o melhor, de melhor para todos. Então nós temos que prestar muita atenção nesses detalhes organizacionais para ver como nós estamos nos organizando para sabermos lidar conosco mesmos frente a todas as possibilidades que a gente tem para o futuro. E temos que entender isso, senão a gente perde. O Império Romano tinha a possibilidade de ser o único império na Europa, congregar todos os países, ser ou que fossem repúblicas depois separadas, mas ele ser ali o coordenador. Mas a arrogância, a prepotência, a maldade, a ação das trevas naqueles corações que tinham missões importantes, acabam caindo e destruindo tudo que eles estavam fazendo. Lembrando que eu já disse antes, o poder na Europa estava na mão dos mesmos que estavam no Egito, saíram do Egito, dividiram em Grécia e Israel, que são os mesmos líderes espirituais, que reencarnam dali, Tutmés III, Saul, Agamenon, Alcebiades, Tibério, Luís XI, é o mesmo espírito. Péricles, Marco Aurélio, Napoleão, é o mesmo espírito. Napoleão não, Carlos Magno, é o mesmo espírito. O Napoleão é Semíramis, Alexandre o Grande, depois eu não sei qual que é ele em Roma, e depois Napoleão. São os mesmos espíritos. Vão passando etapa a etapa. Josué, Mário, Francisco Pizarro e Tiradentes. É o mesmo espírito. Tem vários livros que vão mostrar isso aí, tá, gente? Não estou inventando, não. Estou citando o que está lá nos livros. E Júlio César, ele foi um sacerdote egípcio. Não sei qual foi o nome dele. Depois ele é Júlio César. Lógico que tem outras encarnações no meio que eu não lembro aqui, não li nenhum livro falando qual. E depois ele é Hernão Cortês. E depois ele tem uma encarnação aqui no Brasil para se reestruturar.
emocionalmente, trabalhando pelo bem. Então todos vão estar passando por um ciclo, né? E interessante, os grandes poderosos de lá vão reencarnar no Brasil anonimamente. E nesse anonimamente que eles procuram se trabalhar intimamente para futuros acometimentos que a justiça divina colocar para eles. Mas trabalhar pela doutrina espírita, a gente pode olhar as mensagens que Yakov tem no livro Conteúdos Transcendentes, o que significa para cada um de nós. Estarmos no Brasil, estarmos espíritas, tem uma diferença muito grande, principalmente para entender tudo isto. Por que eu dei essa parada aqui fazendo esse retrospecto? Porque a missão do Brasil é mostrar para o mundo as primícias dos poderes espirituais. Não o poder espiritual que você impõe, é a tirania, é que você mostra para as pessoas, tem consequências. Cada encarnação você vai pagar as suas dívidas. Por mais que a gente pode ver determinadas religiões sendo mais arraigadas na seu ponto de vista, no seu modo de crer, na sua forma de procurar entender, seus líderes vão morrer. Vai vir outros mais novos, com ideias mais fervorosas, outros mais relaxados, mas não tem o mesmo poder de liderança. E assim, as pessoas vão ter que ir fazendo a peneira para poder se ajustarem e procurar entender. E outro aspecto mais importante, que pela reencarnação, vai vir dentro dessas famílias protestantes, espíritos que têm grande sintonia com a doutrina espírita, que foram grandes trabalhadores espíritas, ou que foram preparados nas casas espíritas para reencarnar, nos grupos espíritas no plano espiritual superior, que, aliás, supõe-se que o plano espiritual superior seja mais espírita do que das outras religiões. Por quê? Por um motivo simples. Você tem que entender, para você ser um espírito superior, você tem que entender com mais amplitude os horizontes em torno de você. Ao reencarnar, você pode ter a missão e a função de estar dentro de uma igreja protestante ou dentro de uma igreja católica. Quem que vai questionar a superioridade ética e moral de um padre Fábio de Mello? Uma pessoa queridíssima por todos. R.R. Soares, que faz um trabalho de evangelização, de pacificação entre as pessoas. Eu respeito muito, eu tenho que respeitar. Lógico que eu respeito e admiro. Senão eu não posso ser um espírita, que é o espírita que fala mal de outra religião. Na própria definição de espírita, ele não é espírita. Edir Macedo, que levou o cristianismo àqueles mais miseráveis, mais necessitados, não só no Brasil, como também na África e em outros países do mundo. Mas não cabe a mim julgar os erros, porque senão eu acabo fazendo os mesmos erros de outras formas, em outra vida, vou fazer os mesmos erros. Eu tenho que admirar o lado que ele acertou, para eu acumular virtude para mim. Então nós temos que procurar ver o lado positivo das pessoas, os lados positivos de cada um desses missionários que tem aqui. Irmã Dulce, Madre Teresa não foi no Brasil, né? E tantos outros grandes nomes da religião que trabalham efetivamente para o bem. Procurei citar aqui os que estão fora da doutrina espírita. O plano invisível e a colonização do novo mundo. E para a gente lembrar, muitas das vezes a missão é definida ao longo da vida da pessoa. Questão 577 do Livro dos Espíritos. Quando precisa-se de fazer alguma coisa, os espíritos vêm procurando quem tem condições de fazer essa alguma coisa e delega a função a ele. Questão 577 do Livro dos Espíritos. Então nós precisamos ser mais espírita, sermos mais espiritualizados. Não dá para sermos aqueles que eu sou espírita. Não, eu sou espírita. E aí nós temos que entender. Temos que estudar a doutrina espírita. Ter orgulho de ser espírita. Não é achar que sou espírita, eu vou para o céu. Não, eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que procurar compreender o melhor. Tenho que saber onde eu estou falhando, onde eu não estou sendo bem empregado, onde eu não estou fazendo a minha parte com competência. Eu tenho que saber. Senão, onde que a gente vai chegar? O plano invisível e a colonização do novo mundo. Após a descoberta da América, grande esforço de seleção espiritual foi levado a efeito no seio das lutas europeias, no intuito de criar, no novo mundo, um outro sentido de evolução. Aí vocês prestam atenção nas palavras para vocês não vão falar assim, mas... Não é mais não. O esforço de seleção é muito complicado, porque você vai trazer um grupo A, que são muito bonzinhos, mas o grupo A tem obsessores cruéis porque eles cometeram um erro no passado e vem junto com eles. A Terra é ainda de provas e expiações. Preste atenção nisso.
Se os colonizadores da região americana, nos primeiros tempos, eram os degradados ou os proscritos das sociedades europeias, importa considerar que esses colonos não vinham tão somente das grandes capitais do antigo continente, na exclusiva observância do plano material. Não vinham só das grandes capitais, vinha também do interior. Então, para que a gente possa compreender, e normalmente a doutrina espírita, muitas vezes, coloca como tudo sendo coordenado pelos espíritos superiores. Mas quando a gente vai estudando, principalmente aqui com Emmanuel, a gente vê que a espiritualidade superior gerencia, sim, tudo. Mas as ações humanas postergam, atrapalham e, às vezes, abortam uma missão. Quem está acompanhando nosso estudo desde o início aqui do A Caminho da Luz, principalmente Roma, eles se atabalharam todo pelo caminho e se complicaram. E perderam o compasso para chegar a um objetivo final. Então, daquilo que era previsto para eles fazerem, de coordenar todas aquelas tribos que tinham em torno de Roma, não eram nações organizadas, eram tribos, coordenar todas aquelas tribos e ir levando a diplomacia, os ensinamentos, depois com a vinda do Cristo, levando o cristianismo para eles, dentro da cordialidade diplomática, mostrando a todos as possibilidades. Mas ao reencarnar, preconceitos e conceitos retrógrados interferem na vida dos espíritos e colocam-os em caminhos perigosos. Portanto, dentro do possível, os espíritos controlavam e separavam os espíritos que viriam para as Américas. Além daqueles que saíam das grandes capitais e normalmente tinham um fator político ou social envolvido na vai você, por trás disso tinha uma estrutura espiritual. E também não era só das capitais, certamente vinha o pessoal do interior, aqueles pequenos camponeses, pessoas que tinham cometido pequenos delitos. Eles queriam se livrar daquelas pessoas endividadas, queriam se livrar delas e vai. Mas por trás dessas ações de pequenos delitos, falências, tinha ação dos protetores para colocar aquela pessoa na missão de vir para as Américas. Então tudo aqui tem a sua relatividade. Assim como no acidente de avião, 90% que entra é o que tem que passar pelo acidente, mas 10% entra de gaiato. Então, sempre tem uma porcentagem que vem que não está previsto vir. E às vezes essa porcentagem é que vai criar os maiores problemas, mas está dentro do processo evolutivo da Terra. E muitos que tinham compromissos superiores, refinados, se perdem no meio do caminho. E acabam criando problemas para si mesmos e deixando de agir como deveriam, deixando de construir aquilo que deveriam construir. Mas a evolução não dá saltos porque nós somos invigilantes, nós somos imprevidentes, deveríamos estar fazendo muito melhor do que estamos fazendo, todos nós, e não estamos, e também não fizemos no passado. Isso nos levou a estar onde estamos hoje. Um planeta ainda bastante primitivo, pouco evangelizado, e com pessoas, muitas das vezes, sem escrúpulos e capazes de tomar atitudes extremamente perigosas ao longo da existência. Então nós temos que ficar atentos, ficar vigilantes, para começarmos a tomar as atitudes mais compatíveis com as nossas necessidades evolutivas, mais compatíveis com o nosso aprimoramento, com o nosso aperfeiçoamento. E também a gente tem que observar que os espíritos vieram, cada um encontrou aqui as situações de acordo com as suas necessidades íntimas de evoluir. Muitos encontraram almas afins, outros por compatibilidade fluídica se adaptaram bem àquelas tribos, e outros por arrogância, prepotência tentaram e até mesmo criaram batalhas homéricas contra as tribos que tinham aqui. Então cada pedaço das Américas tem a sua história para contar. E nem todas são contadas porque os principais integrantes da história se perderam. Aí teria que ter bons médiums para receber esses espíritos e contar essas histórias. E talvez alguém que fosse estudar minuciosamente documentos extraoficiais com informações importantes daquela época para juntar tudo num livro, né? Algum médium vai lá, estuda, aí fica mais fácil ele captar a ideia dos espíritos e reorganizar a história com padrões que todos deveriam
e devem procurar colocar em prática. Então, todos nós estamos vivenciando momentos e oportunidades para aprendermos a olhar para trás, saber onde nós erramos e olhar para frente e ver o que podemos realizar a partir de hoje. E não é diferente daquela época que estava lá. Mas ali não tinham nem livros, a maioria eram pouquíssimo alfabetizados quanto não eram analfabetos. Então são momentos distintos para o processo de evolução, momentos distintos para que possamos todos crescer e nos aperfeiçoar. Então, como às vezes as pessoas não são espíritas, a gente tem que sempre fazer esse parênteses da relatividade. Do mundo invisível, igualmente, partiram caravanas inúmeras de almas, de boa vontade, que encarnaram nas terras novas, como filhos daqueles degradados, muitas vezes perseguidos pela inquietude da justiça dos homens. Aí, o Emmanuel já coloca, perseguidos pela inquietude da justiça dos homens. É muito importante a gente entender isso, porque vinham as pessoas encarnadas e acompanhando eles um grupo de espíritos para reencarnar como filho deles. E esses espíritos, vai estar escrito lá no Brasil Coração do Mundo, se não me engano, eles tinham lá sua recompensa por reencarnarem nas Américas, porque tinha que desbravar tudo. Aqui não tinha nada. Há 100 anos atrás, Uberaba era 3 casas. Era uma fazenda com uma venda do lado. Uberaba, que tem mais de quase 300 mil habitantes atualmente, se não me engano. Mais de 100 mil, sei que tem. Então, a gente precisa de entender todos esses conjunto de emaranhado de dados que as pessoas iam enfrentar. A gente sai de Belo Horizonte para Brasília, do Rio para Brasília, de carro, vai levar aí, vamos dizer de carro, vamos chutar 20, você vai ter que parar e tal, 2 dias de viagem. Naquele tempo, era no lombo de cavalo. E aí, a cavalo, você vai andar o quê? Uns 40 km por dia, 50 km por dia no máximo. Quanto tempo você levaria para chegar lá? Então, você ia desbravando, ia com caravanas, e as caravanas tinham que levar outros víveres, porque não tinha onde comprar no meio do caminho. Aí eles iam colocando vendas, e o produto ia em carroças, depois de trem. Não era tão fácil. Então, você tinha que desbravar. Aí você fala assim, nossa, mas em 100 anos a população multiplicou tanto assim? Tanto assim. Aí, gente, nós temos que... Mas também naquela época as mulheres tinham até 10 filhos, algumas tinham muito mais do que isso. Eu conheci um rapaz que a mãe dele teve 24 filhos vivos, sem contar uns 6 que perdeu, então teve 30. São coisas assim que fogem à concepção moderna dos tempos atuais. Então, ter 15, 16 filhos era comum na maioria das mulheres, só que não viviam 10, 12. Porque muitos, a mulher perdia durante a gestação, perdia após nascer, por várias circunstâncias, e aí foi crescendo. Então, vamos focar lá. Então, vinham esses espíritos e mais, vinham as pessoas encarnadas e mais os espíritos junto com eles. Todos passando pelo processo de aperfeiçoamento espiritual, melhoria espiritual. Cada um cumprindo a sua etapa, cada um cumprindo o seu dever e as suas obrigações. E esses perseguidos pela iniquidade da justiça dos homens, quem eram eles? Eles eram perseguidos por espíritos que pensavam como seres humanos e os perseguiam? Ou a justiça dos homens os perseguiam porque eles eram mestiços? Então aqui cabe muitas reflexões. Reencarnaria como filho daqueles degradados, ou os degradados eram perseguidos pela justiça dos homens? Ou tudo junto e misturado? Ou seja, lógico que é tudo junto e misturado. Vinham as pessoas perseguidas pela justiça dos homens, vinham espíritos com propósito de reencarnar para ajudar, dentro do possível era selecionado, vinham espíritos que eram obsessores, e tinha lugar para todo mundo encarnar. E tinha aqueles que entravam assim, tá onde está indo, para onde é esse barco? Deixa eu ir também. Tem também isso. Não consegue fazer um filtro perfeito. Portanto, que o Emmanuel coloca dentro do possível, iam filtrando, separando quem viria. A esses espíritos mais ou menos adiantados, fixam a ideia, aliaram-se
numerosas entidades da Europa, cansadas das lutas inglórias de hegemonia e de ambição, buscando a redenção no esforço construtivo de uma nova pátria em bases sólidas de fraternidade e amor, originando-se, desse modo, entre os povos americanos, sentimentos mais elevados quanto à compreensão da comunidade continental. Aí a gente vai ver que tinham grupos que vinham reencarnar e, a partir de um determinado momento, aqueles que já estavam lá cansados das lutas que eles tinham, das mais estranhas possíveis, eles vêm. Aí você vai encontrar nas Américas em geral correntes de ideias que tentam florescer, que tentam estabelecer novos padrões de entendimento. A gente vai ver ações dentro de cada país, cada um com as suas características. Agora, veja bem, buscando a redenção no esforço construtivo de uma nova pátria em bases sólidas de fraternidade e amor, originando-se desse modo, entre os povos americanos, sentimentos mais elevados quanto à compreensão da comunidade continental. Você vai ver no Brasil o espírito de solidariedade. A Colômbia, quando teve o acidente com o avião da Chapecoense, eles agiam com tanta bondade, com tanta humanidade, que comoveu o mundo, tanta bondade nas pessoas. Você tem familiar que estava no avião? Hospeda na minha casa. Não, está aqui meu carro, está à sua disposição. Onde você precisar aqui, a gente te leva. Não, você vai almoçar onde? Seu parente está no hospital, você vai almoçar onde? Não, almoça aqui em casa. Então, foi um movimento que tinha de confraternização tão grande que comovia todo mundo. E nos comove também até hoje. Porque tinha ali um verdadeiro sentimento de compreender o sofrimento alheio. Portanto, que o time cedeu o título. Lógico que ele ganhou muito mais em patrocínios e outras coisas, mas o ato de ceder o título para o time acidentado é um ato louvável. E muitos países que vêm visitar as Américas, eles ficam encantados. Passam principalmente a América do Sul, Brasil, Colômbia, a própria Venezuela, a Peru, Bolívia, Chile, Argentina. Eles encontram um ambiente totalmente diferente do europeu. Por mais que cada país tenha suas características diferenciadas entre nós, mas é muito diferente da característica europeia. Assim como, teoricamente, a França se destaca também em solidariedade, mas não acolhe muito bem quem vem de fora. Então, essa compreensão, essa compaixão, essa empatia que principalmente os sul-americanos têm, cativa, comove, encanta. Porque é uma característica daqueles espíritos que, conforme na palavra de Bezerra de Menezes, cansaram de sofrer na Europa e vêm para cá passar um período de refazimento. Você acha que você está sofrendo aqui? Você está se refazendo espiritualmente. Por isso que eu falei, preste atenção, o espírito superior, a visão que o espírito superior tem, para que a gente possa entender esse refazimento interior. Se reconhecemos na América a projeção espiritual da Europa, temos de convir que se trata de uma Europa mais sábia e mais experiente, não só quanto aos problemas da concórdia internacional e da solidariedade humana, como também em todas as questões que significam verdadeiros bens da vida. Aí, esses europeus que vêm para as Américas, eles têm proteção espiritual diferente, eles têm uma preparação espiritual diferente, então eles têm uma visão do mundo diferente. E aqui, o Emmanuel é mestre de fazer isso. Ele coloca uma frase que dá para a gente entender uma infinidade de coisas, porque, como também em todas as questões que significam verdadeiros bens da vida. Todas as manhas, as artimanhas do Império Romano, do Império Carolíngio, do próprio Império Britânico, vêm para as Américas e se aperfeiçoam um pouco mais. Aí que a gente tem que procurar entender se nós estamos nos aperfeiçoando para o bem ou se nós estamos nos aperfeiçoando para o mal. Lembrando que o Brasil é o coração do mundo. Aí você vai falar assim, mas Gelson está louco? O Brasil é o país que mais mata no mundo? Mas nossa guerra é conosco mesmo, a gente não briga com ninguém. O Brasil
era um dos líderes da pacificação mundial, a diplomacia mais pacífica e mais pacificadora que tinha. E tem ainda, mesmo que esteja sob alguma fumaça em algum dado momento, mas essa fumaça é passageira. Logo vem os eflúvios do amor, brotando novamente na sabedoria, na concórdia, na reestruturação da vida, na reestruturação das conquistas humanas. Apogeu da Renascença. Essa renascença, iniciada do alto, clareou a terra em todas as direções. Então vem uma renascença direcionada para impulsionar o progresso. Aí você fala assim, mas por que foi na Europa? Porque como a gente está estudando os exilados da Capela, depois estamos estudando a Caminhos da Luz, mas no exilado da Capela, ele para exatamente no ponto em que aqueles grupos de espíritos que exilados mais evoluídos vão sendo agrupados em um local para ali impulsionar o progresso, cada um com as suas conquistas, com seus conhecimentos. Conforme já dissemos várias vezes, para a eletrônica ter todo o potencial que tem hoje, todo o esplendor que tem hoje, todo aluno que vai estudar eletrônica tem que estudar as equações de Maxwell, que foi quem começou a descobrir o magnetismo, a aplicação do magnetismo para desenvolver os motores e tudo mais. Sem Maxwell, a gente não chega à eletrônica atual de hoje. Então, tinha que ter um local para polarizar esses objetivos. Ah, mas por que não foi no Oriente? Primeiro que a Índia concentrou-se em uma coisa desastrada, extremamente desastrosa a atitude que a Índia tomou. As castas não quiseram se misturar, quem era da casta mais alta não queria ajudar da casta mais baixa, mesmo sabendo que a encarnação seguinte ele ia reencarnar entre os párias, mas estou cumprindo o meu karma. E não fazia nada para criar o processo de evolução. E esse negócio de casta existe até hoje em todas as sociedades. Temos que entender isso. Somos um planeta onde as castas sociais predominam. Porque eu não quero falar de política da atualidade, quero manter só na geopolítica espiritual da Terra, sem entrar na geopolítica material da Terra. Então nós temos castas. Nós nos agimos e nos selecionamos por condição social. Isso é sempre, não adianta eu ser hipócrita aqui e falar, não, todos nós vivemos em paz. Vivemos em paz. Cada um no seu pedaço, desde que ninguém invada o pedaço do outro, está todo mundo em paz. Mas fora isso, nós somos ainda baseados em castas. A cor da pele é apenas um detalhe. A invenção da imprensa facultava o mais alto progresso do mundo das ideias, criando as mais belas expressões da vida intelectual. Então vem, a partir da imprensa, fica mais fácil publicar os livros e há uma grande produção de livros bons, importantes, da mais alta filosofia, com grandes questionamentos, cada um com as suas tendências, é claro. Não vamos querer que eles fossem perfeitos, influenciados pelos espíritos bons, mas muitas das vezes chumbados, acorrentados a espíritos maus, pelos vínculos do pretérito, do consanguíneo, das lutas cotidianas, das passagens reencarnatórias daqui ou de outro planeta que nos sintonizavam, nos linkavam a esses espíritos maus. Quem quer saber o que é sintonizar com espíritos maus, vai lá e leia Faraó Menefitá, quando o Pinehas vai ser resgatado por Ísis, a mentora do Egito, e ela passa então a mensagem para ele, fazendo vários questionamentos para quem que ele ia fazer as orações, e Ísis chega para ele e fala, meu filho, desde que você faça oração para os deuses, para Deus, para o ser superior, nós estaremos te ajudando. Porque no mundo superior todos são um só. Quantas vezes te falamos das belezas do céu, te preparamos para as lutas planetárias, e ao reencarnar sintoniza com os teus inimigos, criando um mar de dívidas para o futuro que te espera. E assim Pinehas, vida após vida, lutando contra si mesmo e tentando evangelizar, e na época não tinha o evangelho, mas tentando melhorar aqueles espíritos com os quais ele sintonizava pela sede do poder e pela insânia de manipular e dominar seja quem fosse. Aqueles mais primitivos ele dominou uma vez, implantou neles ideias elitistas e a partir dali ele fica sob o jugo desses espíritos.
Então, cada encarnação dele era uma luta grande, quando não dava para implementar o bem com espíritos do mal gerenciando a sua vida, te ajudando, te protegiam, porque ele cumpria todas as missões que o Cristo dava para ele, mas do jeito dele. Se vocês lerem lá os livros do Rochette, vocês vão ver que ele chegava para fazer o que tinha que fazer e fazia, mas não era do jeito que o Cristo esperava. Por isso nós não podemos sair condenando, porque eles chegavam para as missões, mas tinha um séquito de espíritos em torno deles que reencarnavam para estar perto, ou desencarnado mesmo, fazendo as artimanhas da proteção e dos ataques. Quem já estudou a série André Luiz entende muito bem como acontece esse processo. E os acontecimentos iam, sempre trazendo um lado proveitoso, mas deixando um caminho de sombras, cacos de vidros e espinhos para ele mesmo passar e ter que curar suas próprias feridas que ele mesmo fez. Então, por isso que é muito difícil querer que começasse a ter uma pureza doutrinária quando ainda tínhamos, carregando conosco, manchas, lamas espirituais que precisavam ser lavadas pelas lágrimas do sofrimento e pelas bênçãos do amor. Coisa que o tempo se incumbe de fazer. Por isso que a doutrina espírita é tão importante, é que ela mostra que quem errou ontem não foram eles, fomos nós. Ao fazermos esse retrospecto do processo de evolução da Europa e depois das Américas, nós somos partícipes. Em qualquer ponto que você estiver, seja como escravo, como senhor de escravos, como imperador, como bajulador de imperador, nós estamos inseridos naquele tempo e hoje estamos daqui com outro tipo de olhar. Se nós estivermos condenando aqueles, talvez estamos condenando a nós mesmos. Vejamos. A literatura apresenta uma vida nova e as artes atingem culminâncias que a posteridade não poderia alcançar. Numerosos artífices da Grécia Antiga, reencarnados na Itália, deixam os traços indeléveis da sua passagem nos mármores preciosos. Então, começa a vir aqueles grandes artistas gregos, egípcios. O Emmanuel, às vezes, evita falar de que determinados espíritos eram egípcios, porque ele também foi egípcio. Ele também foi um líder egípcio. Então, ele evita falar lá no Egito, porque lá nós afundamos o pé na lama feio. Como o pessoal costuma dizer, atolar o pé na jaca, né? Então, pisamos mesmo na lama. E na Grécia começamos a florescer, mas nossas flores ainda eram muito tênues para dar bons frutos. Em Roma, começou a ter alguns frutos que apodreceram logo. Fica as Américas para nós mostrarmos para o Cristo que já somos árvores saudáveis e frondosas para produzir os bons frutos do Evangelho. E vem então um caminhar do progresso humano ao longo desses séculos. Há mesmo, em todos os departamentos das atividades artísticas, um pronunciado sabor da vida grega, anterior às disciplinas austeras do catolicismo da Idade Medieval, cujas regras, aliás, atingiam rigorosamente apenas quem não fosse parte integrante do quadro das autoridades eclesiásticas. Olha o jeito sutil do Emmanuel dar notícia para nós, né? O catolicismo, então, ver surgir um resplandecer da cultura, das atividades em todos os departamentos, e ela tinha ideia, atitudes muito austeras de disciplina, de regras de vida, que atingiam apenas quem não fizesse parte da cúpula eclesiástica. Faça o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Eu não vou te dar um bom exemplo, mas você vai seguir o que eu mando você fazer. Característica das pessoas que envergam determinadas autoridades até hoje. Então não compete nos julgar as pessoas daquela época, mas fazermos uma avaliação da personalidade humana diante do poder do mundo e do poder eclesiástico, do poder clerical, do poder religioso. Enquanto os orientais buscam uma interiorização de valores para poder ensinar, os ocidentais impõem as regras do jogo e quem quiser que cumpra, e se não cumprir tem consequências. E de todas as formas, todos arcarão com as consequências dos seus atos, bons ou maus, no plano espiritual. Até que aprendamos a ser realmente bons, para chegar aqui, ao invés de tentarmos impor ao outro determinadas práticas, nós vamos vivenciar as práticas saudáveis para que outros possam vir acolhedoramente para o regaço do Cristo. Renascença religiosa.
A essas atividades reformadoras não poderia escapar a Igreja, desviada do caminho cristão. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de elevar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Emmanuel está mostrando aqui a visão dos espíritos superiores, vendo a necessidade, então, de fazer uma reforma, de reestruturar a Igreja, porque os seus líderes estavam deixando, impondo à sociedade ações e atitudes que levaria muito mais ao fracasso religioso do que à adesão da maioria, do maior número de pessoas. Muitos aderiam por medo, não por uma racionalidade, não por um entendimento superior. E, para implantar o protestantismo, rios de sangue derramam-se na Europa, principalmente na França e na Alemanha. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis da Reforma na Europa Central e nos Países Baixos. Começa ali França, Alemanha, Holanda e a Europa Central também estavam envolvidos a Suíça, Áustria, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, onde são esses países, parte da Polônia que pertencia à Alemanha. Então, esse vasto terreno começa a ter várias transformações, vários movimentos reformadores, porque ali reencarnou espíritos preparados espiritualmente para fazer a mudança, para fazer a reforma. Quem determinou essa mudança? Jesus, vendo os descaminhos que as pessoas estavam tomando. Por ocasião dos primeiros protestos contra o fausto desmedido dos príncipes da Igreja, ocupava a cadeira pontífice Leão X, cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. A gente vai vendo que todo grande império se perde quando a essência dos seus líderes deixa de ter uma conduta ética e moral condizente com os aspectos e com as ideias dominantes da época. E assim, em todos os países, em todas as nações, vai se caminhando numa direção, vai crescendo, vai ter ascendência. Quando começa a se degenerar moralmente, chega um dado momento que tem a ruptura desse reino, a ruptura desse império. A Igreja não era um império propriamente dito, mas ela tinha poderes sobre todos os impérios, que era muito mais confortável. As manipulações das massas e a manipulação principalmente dos líderes do poder. Só que ao invés dela vivenciar o Evangelho, muitas das vezes ela perseguiria cruelmente aqueles que tentavam vivenciar o Evangelho. A própria história diz isso. Não estou condenando a Igreja por mim mesmo. Respeitava sua posição, pelo menos ela guardou o Evangelho por tanto tempo. Em momentos difíceis da terra, quando as trevas pareciam dominar, ela resguardou os escritos sagrados. Ótimo. É uma missão que ela teve. Enfrentou várias adversidades, várias ações que nós nem imaginamos como eram as ações dos espíritos nefastos, malévolos sobre esses líderes. Então eles cometeram erros. Têm suas responsabilidades? Claro que tem. Mas nós não devemos condená-los, mas interpretar os fatos para nos corrigirmos e não cairmos nos mesmos erros que eles caíram. Sob a sua direção, criara-se em 1518 o célebre livro das taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciaria Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço de absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. Pecados, adultérios, traições, todos os crimes, se você pagasse uma determinada quantia, você estava absolvido e a Igreja tinha poder suficiente para não deixar que você caísse nas malhas das leis humanas. Logicamente que não ia durar por muito tempo. Tais rebaixamentos da dignidade eclesiástica ambientaram as pregações de Lutero e seus companheiros de apostolado. De nada valeram as perseguições e ameaças ao eminente frade agostiniano. Lembrar que antes de Lutero, teve a figura de John Wycliffe,
Um inglês que escreveu um livro dizendo que o evangelho deveria ser pregado no idioma pátrio, porque até então era pregado em latim. E só sabia latim as elites. E depois, Ian Hus colocou em prática. Começou a a pregar o evangelho no idioma pátrio. Foi condenado à morte. E a partir dali, várias pessoas, então, aderem à ideia, cobram dos seus eclesiásticos, e Martim Lutero, então, enfrenta o sistema, era um frade agostiniano, enfrenta o sistema, e, quando enfrentava o sistema, você tinha que estar bem resguardado. Ele tinha lá seus conchavos políticos para poder enfrentar exércitos que viriam atrás dele, lógico. Alguns historiadores enxergam na sua missão uma simples expressão de despeito dos seus companheiros de comunidade, em face da preferência de Leão X encarregando os dominicanos da pregação das indulgências. A verdade, contudo, é que o humilde filho de Eisleben tornara-se órgão da repulsa geral aos abusos da Igreja no capítulo da imposição dogmática e da extorsão pecuniária. Eisleben é o nome da cidade, seria Eisleben, né? Seria o nome da cidade onde ele nasceu. Então, Martim Lutero se torna ali aquele foco para onde a população é já cansada daquelas explorações, tanto pecuniárias quanto dogmáticas, buscam aderir àquelas novas ideias e criar uma nova visão do mundo religioso, uma nova visão de como enxergar e visualizar a religião. Aí quando a gente vê certos países que têm muitas ressalvas quanto à religião, porque eles estudam, principalmente a história. Sabe o quanto que a igreja manipulou e sabe que ela vai manipular se ela estiver no país deles. Então ou aceita certas regras ou não tem conversa. E nós temos que respeitar. Os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, modalidade de combate aos abusos romanos, sem representarem o caminho ideal para as verdades religiosas. Então, o que ele lutava? Contra os abusos romanos, porque aqueles bispos que estavam em Roma tinham poderes sobre os demais, e principalmente o papado. Então, eles impunham as regras, todos tinham que seguir. E as regras eram abusivas muitas das vezes, ele então se rebela contra eles. Vai combater a estas pessoas, a essas lideranças. Mas acaba criando uma reforma longe do ideal para verdades religiosas, mas o suficiente para quebrar o poder da igreja, porque era muito poderosa. E a partir de Lutero, então, ela começa a ser minada. E Lutero é a reencarnação de Ciro II, que é o mesmo Paulo de Tarso. Ao extremismo do abuso, respondia com o extremismo da intolerância, prejudicando a própria doutrina. Mas o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. Se tinha o abuso de um lado de forma extrema, o extremo da intolerância a esses abusos e extrema da intolerância à crítica dos abusos. Então, criou 3 processos de extremos que redundou em muitas guerras, em muitos sangues, mas, para o porvir, teve um caminho diferente. E é importante que hoje nós precisamos fazer uma análise madura, adulta, livre de preconceitos, para entendermos a religião sob o prisma das responsabilidades espirituais, pessoais e intransferíveis. A companhia de Jesus. Começa-se então uma nova fase, com acertos, com erros, com conquistas, méritos e deméritos, como todas as ações do empreendedorismo humano. Uma onda de claridades novas felicitava todas as consciências, mas os espíritos tenebrosos e pervertidos, que mostraram ao europeu outras aplicações da pólvora, além daquelas que os chineses haviam enxergado na beleza dos fogos de artifício, inspiraram o cérebro obcecado e doentio de Inácio de Loyola a fundação do jesuitismo, em 1534, colimando reprimir a liberdade das consciências. Bom, em cada etapa, em cada ação, tinha seu lado negativo, tinha seu lado positivo.
Os chineses tinham a pólvora para produzir os fogos de artifício e, já que impulsionava alguma coisa, criaram-se as armas, que vão cada vez mais se sofisticando. A Igreja, estendendo mão forte a essa ideia, inaugurava um dos períodos mais tristes da história ocidental. O Tribunal da Inquisição, com poderes de vida e morte nos países católicos, fez milhares e milhares de vítimas, ensombrando o caminho dos povos. Esse Tribunal da Inquisição, então, é lançado, criando um rastro de dor, sofrimento e revolta que até hoje repercute em muitos corações, sejam reencarnando negando a religião, sejam reencarnando com ódio mortal a determinada religião ou a determinadas expressões da religião, porque o espírito não se transforma da noite para o dia, mas ele arca com as consequências de seus atos, carrega em si as dores e os sofrimentos e projeta essas dores e sofrimentos ao longo de séculos e séculos nos corações que estão ao seu redor. Espetáculos sangrentos e detestáveis verificaram-se em quase todas as grandes cidades da Europa. Os autos de fé acenderam horrendas fogueiras do Santo Ofício por toda a parte onde existissem cérebros que pensassem e corações que sentissem. Instituiu-se a devassa de todos os institutos sociais e a violação de todos os lares. Cérebro que pensa e corações que sentem. Ou seja, você saiu do tom que eles queriam, perseguiam. Até hoje tem isso, não só na Igreja Católica, mas em todas as instituições humanas. Se você está fora da caixinha, fora daquele padrão, você não é bem visto. Isso nós precisamos de entender, porque isso traz transformações negativas para a sociedade e trouxe consequências negativas. A Europa hoje tem o número de cristãos na Europa vai só diminuindo. Isso as coisas não são piores, porque tem um determinado líder que botou um freio nas coisas, senão estariam bem piores. E atrocidades atrás de atrocidades foram cometidas sob as barbas da igreja, porque os homens são falhos. Não é a religião que está errada, são seus líderes que falham em muitas situações. Peçamos a Deus que nos dê sabedoria e discernimento para não falharmos, para não errarmos nessa existência. Na Espanha, queimavam o infeliz na praça pública. Na França, a tétrica noite causava pesadelos coletivos em matéria de fé. Na Irlanda, muitos fiéis faziam questão de levar ao altar de Jesus a vela feita da gordura dos protestantes. Dá para conceber isso no mundo atual? Absurdo. Ninguém aceitaria ideias tão toscas como essas. Mas fazíamos. Foram feitas. Precisamos então começar a mudar o tom da nossa visão sobre a religião. Estudar a religião é fundamental. Oh, se os homens estudassem a caminhos da luz, quantas reflexões fariam. Ação do jesuitismo. A Companhia de Jesus, de nefasta memória, não procurava conhecer os meios para cogitar tão somente os fins imorais a que se propunha. Sua ação desdobrou-se por largos anos de treva nos domínios da civilização ocidental, contribuindo amplamente para o atraso moral em que se encontra o homem científico dos tempos modernos. Tem várias visões para o jesuitismo. A visão do seu atraso moral, porque impediram muito o desenvolvimento intelectual dos seres humanos, mas em outros aspectos eles foram importantes também. Eles tinham uma grande garra, grande gana de levar o cristianismo para os povos selvagens das Américas. E, por incrível que pareça, criaram grandes organizações, bem sociais, bem estruturadas, aproveitando a ideia de coletividade dos índios, e detestavam, no caso, os caciques, mas tinham que conviver com eles, porque os índios não aceitavam a ausência do cacique. Criou-se, então, ali um princípio de simbiose, onde os caciques não eram bem vistos, mas a organização dos indígenas, principalmente entre os guaranis, foi notável, criando vastos campos de trabalho e de produções úteis, tanto produção agrícola como pecuária,
como industrial. Dentro do possível, tinha uma indústria bem desenvolvida. Mas tinha algumas mosquinhas que levavam notícias meio controversas que as autoridades não gostavam, e tinha outras implicações que também as autoridades não queriam. Motivos geopolíticos daquele momento. Mas esse entravamento no homem científico e no atraso moral impunham-se regras dentro do Santo Ofício com as forças da igreja que tinham naquele momento, criando todos os tipos de problemas. Suas hordas de predomínio, de cupidez e de ambição não martirizaram apenas o mundo secular. Também os padres sinceros sofreram largamente sob a sua preponderância nefasta. Tanto assim que, quando o Papa Clemente IV tentou extingui-la em 1773 com o seu Breve Dominus Ax Redentor, exclamava desolado. E ela foi tomando as suas ações nefastas, ganhando força, ora mais, ora menos, dentro do seu campo de influência, até 1773. 250 anos atrás, muito pouco tempo, dentro do contexto civilizatório. Então, o que ele diz dentro do seu Dominus Ac Redemptor? Ele clamava desolado o seguinte: assino minha sentença de morte, mas obedeço à minha consciência. E começa então a criar ali um meio de frear essa organização para que ela não tomasse tantas ações criminosas e perigosas como tomava. Com efeito, em setembro de 1774, o grande pontífice entregava a alma a Deus no meio dos mais horrorosos padecimentos, vitimado por um veneno letal que lhe apodreceu lentamente o corpo. Não foi um veneno para matar da hora para outra, foi para deixá-lo morrendo aos poucos. A gente vê que as organizações criminosas sempre existiram na Terra, sempre mescladas entre a política e a igreja. Política e igreja. Ações nefastas, ações perigosas, que traziam para aquelas pessoas problemas sérios, que redundou-se e que redunda em sofrimento até hoje para a humanidade. E assim, chegamos ao fim de mais uma etapa do A Caminhos da Luz. Aqui já é uma época mais próxima da nossa realidade. E aguardamos você no próximo capítulo. Este livro é de autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, da editora FEB. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam vos envolvendo, fortalecendo nossas disposições e entendimento para sermos melhores, para entendermos com mais amplitude os complexos meandros do caminho da evolução humana, para podermos um dia, unidos aos bons sentimentos dos espíritos superiores, estarmos livres dos nossos karmas para conquistarmos melhores dharmas no processo de evolução que nos espera no além.